Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, verso 1. Eu vou dar uma pausa hoje na nossa série de mensagens, como é que é? Culto racional, lembrei. Culto racional que desperta o sobrenatural. Nós vamos dar uma pausa nessa série, que eu quero falar um pouco de paternidade hoje, pelo dia. Hebreus, verso 1 e verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O que o escritor do livro de Hebreus está nos dizendo? Que Deus, até aqui, falou de muitas maneiras, falou por meio de profetas, falou por meio de sacerdotes, falou por meio de Moisés, falou por meio de Davi, falou por meio de Elias. Deus falou de muitas maneiras na velha aliança. Mas agora, nesse tempo, Ele falou por meio do Filho, qual é expressão exata do seu ser. Então, na velha aliança, Deus se revelou. Deus se apresentou em várias medidas e porções. Mas onde nós podemos compreender a Deus plenamente é em Jesus. Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Elias foi usado por Deus, Moisés foi usado por Deus, e é isso. Elias foi usado, Moisés foi usado, mas Jesus é Deus. Jesus é a expressão exata. No Velho Testamento, nós vamos ver a cada ano, a cada geração, melhor dizendo, Deus se revelando ao seu povo. Ora ele era Jeová Rafá, ora ele era Jeová Jirê, ora ele era Jeová Nissi. Quando ele se apresenta ao povo hebreu, a Moisés, tirando eles do Egito, Moisés faz uma pergunta: quem eu vou dizer que você é quando Faraó me perguntar quem é você? Quem eu vou dizer? Qual é o seu nome? E o Senhor disse: eu sou o que sou. E uma outra tradução para essa expressão de Deus a Moisés é: eu serei o que serei. Deus está dizendo para Moisés, Deus está dizendo para aquele povo que estava numa condição de escravidão: quem eu sou? Eu sou tudo aquilo que vocês precisarem. E nós vamos ver isso de fato acontecendo. Nós vamos ver que quando eles tinham frio, Deus era à noite uma coluna de fogo esquentando eles. Nós vamos ver que quando eles estavam com muito calor no deserto, o mesmo Deus que era coluna de fogo, agora era uma nuvem protegendo eles do calor. Quando eles tinham sede, Ele era água doce. Quando eles tinham fome, Ele era maná caindo do céu. Quando eles tinham doenças, Jeová Rafá, curando. Quando eles estavam em guerra, num contexto de guerra, e precisavam de um grande general de guerra à frente, o Senhor dizia: eu sou Jeová Nissi, eu sou a bandeira de vocês. Quando eles precisavam de provisão financeira, de provisão, de necessidades supridas, eu sou Jeová Jirê, eu sou aquele que provê. Então nós vamos vendo o Senhor, a cada geração, se revelando numa medida, revelando um pouco da sua face. Só que a gente tem que entender que talvez você, em um ano, descobriu, lendo a Bíblia, que Ele é Jeová Nissi, Jeová Jirê, Jeová Rafá, e todos os outros adjetivos, provedor, Senhor dos senhores. Você, em um ano lendo a Bíblia, você descobre tudo aquilo que Deus se revelou ao seu povo. Mas você tem que entender que não foi um ano que isso aconteceu. Isso aconteceu em milhares de anos. Geração a geração. Alguns povos conheciam só uma expressão da face de Deus: Jeová Jirê. Aí depois o outro povo, uma geração contava a outra geração: olha, Jeová Jirê.
Aí o Senhor aparecia como Jeová Nissi. Agora a gente sabe que ele é Jeová Jireh, a gente sabe que ele é Jeová Nissi. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor foi se deixando ser descoberto a cada geração. Agora, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo Deus se desnudar diante de nós e revelar de uma vez só a plenitude do seu ser. Aquilo que Deus foi revelando de geração em geração, Jesus tem tudo nele mesmo. Jesus é Jeová Jireh, Jesus é Jeová Rafá, Jesus é Jeová Nissi, é o príncipe da paz, é o Senhor dos senhores, é o alfa, é o homem. Jesus tem tudo isso nele mesmo. Então, para Moisés, Deus revelou uma porção. Para Elias, Deus revelou outra. Para cada homem de Deus, Deus revelou uma porção. Mas existe algo que foi guardado para nós. Existe algo que foi reservado para nós e que a Bíblia diz que é maior. Hebreus, esse mesmo livro que nós estávamos lendo agora, diz que nós estamos desfrutando de promessas maiores, de uma aliança maior. Porque tudo que aqueles homens viveram, eles estavam profetizando ou vivendo partes daquilo que nós podemos viver plenamente em Cristo Jesus hoje. Então, Jesus revelou para nós a face de Deus numa medida que ele não revelou nem ao seu grande amigo Abraão, nem ao homem segundo o coração de Deus, Davi. Reservou para nós. Quando Jesus, lá em Mateus, vai orar, e ele vai nos ensinar como orar, ele vai nos ensinar como falar com Deus. Quando ele começa a sua oração, ele não diz assim, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Deus excelso, Deus supremo. Não que Deus não seja tudo isso, ele é tudo isso. Mas quando Deus foi falar de si mesmo, quando Deus foi se apresentar em Jesus, ele começa dizendo, quando vocês forem orar, digam assim, Pai nosso que estás no céu. Ele está dizendo, de todos os nomes que eu já me revelei a vocês, o que eu mais gosto de ser chamado é de Pai. Eu amo que me chamem de Pai. Todos os outros adjetivos e títulos são verdadeiros. Mas o Senhor está dizendo, quando eu tenho que escolher um, que resume tudo, é Pai. Porque quem é pai aqui e tem manifestado uma paternidade saudável, sabe que um pai é cura. Sabe que um pai é provedor. Sabe que um pai é a bandeira que vai à frente. Sabe que um pai é aquele que luta as guerras e procura descanso para os seus filhos. Quem aqui é pai, sabe que tudo aquilo que Deus foi, se resume nesse ofício, que é o maior de todos os ofícios, a paternidade, que o Senhor dividiu com o homem. Meu Deus, irmão. Nós temos o privilégio de ser chamado daquilo que Deus escolheu ser chamado. Que responsabilidade. Que responsabilidade, porque Deus escolheu ser chamado de Pai, mas deu a nós, homens naturais, a responsabilidade de ocupar esse lugar até que os nossos filhos conheçam o Pai espiritual. Então, as primeiras experiências dos nossos filhos com a palavra Pai, não é no âmbito espiritual. Por mais que você traga o seu filho à igreja, por mais que você pregue para o seu filho, para que você ore pelo seu filho, o homem natural, que é isso que o seu filho é ainda, um neófito, um recém-nascido, espiritualmente falando, o homem natural não compreende as coisas espirituais, ele compreende as coisas naturais. Então, por mais que a gente esteja apresentando para o nosso filho de 2 anos, 4 anos, a paternidade de Deus, ele enxerga a paternidade de Deus por aquilo que ele hoje entende, a linguagem que ele entende, que é a linguagem natural. Ele enxerga a paternidade de Deus olhando através de você. Porque se você diz que Deus é pai, e para o seu filho ensinaram que você é o pai, então ele compreende paternidade através de você.
Percebe a responsabilidade? Percebe a responsabilidade que nós podemos estar apontando os nossos filhos para o pai espiritual ou afastando dele? Que responsabilidade! Porque quando você é um pai ausente, o seu filho está compreendendo que pais são aqueles que botam no mundo, mas não aqueles que criam e que transferem identidade. Aí o seu filho vai inevitavelmente chegar na conclusão que o pai espiritual também é assim, o fez e botou no mundo e deixa para lá. Quantas pessoas se relacionam com Deus dessa medida, até mesmo estando dentro da igreja? Entregou a vida a Jesus, mas não compreendeu a paternidade de Deus, porque existe uma limitação, que é a experiência que a vida deu a ela, a respeito do que é ser pai. Na compreensão dessa pessoa, ser pai é isso, colocar no mundo. Então, eu nasci de novo. Deus me fez de novo. Deus me colocou na eternidade. Deus me colocou no mundo, entre aspas. Deus me colocou em um lugar. Deus me gerou. E é esse o papel dele. Agora, eu sigo a minha vida. Eu sigo a minha vida. A opinião de Deus não importa. Por quê? Porque eu nunca ouvi a opinião do meu pai para nada. Ser exortado, ser forjado pelo pai, não faz sentido para mim. Então eu toco a minha vida, por quê? Porque eu sempre toquei a minha vida. Meu pai me botou no mundo e eu tive que me virar. O que o meu pai fez por mim foi isso. Então, olha como é perigoso nós não exercermos a nossa paternidade. De todos os títulos que Deus recebeu, quando ele escolheu como ele gostaria de ser chamado, se ele tivesse que escolher um, ele resumiu em pai. Ele estava dizendo, olha, os outros títulos têm o seu lugar. Mas o mais importante, se você compreender isso, você compreende todo o resto. É eu sou pai. Então, o Senhor nos convida a entender a nossa vocação. Porque tem muito pai que recebeu esse ofício, o privilégio de ser pai, e hoje quer ser um monte de outras coisas e não cumpre o seu papel de pai. Está fazendo o caminho inverso de Deus. Está preocupado em ser bem-sucedido. Está preocupado em títulos. Está preocupado em trazer riquezas. Está preocupado em ter cargo na igreja. Está preocupado em ser elogiado por outros. Enquanto a sua imagem de pai para o seu filho está sendo destruída. Tudo porque você está obcecado em ser elogiado, em ser percebido, em encontrar um tal propósito. Quando o maior de todos os seus propósitos, o maior de todos os seus ofícios está sendo negligenciado, porque você quer ser outras coisas, ao invés de ser o que você de fato foi chamado para ser, pai. A vida não se resume apenas em ser pai, é fato isso. Você vai fazer outras coisas para Deus também. Você vai exercer outras expressões de ministério, de obra de Deus. Mas todas as outras não fazem sentido se você não cumpre bem essa. Se você persegue todas as outras e não cumpre bem essa, você não está entendendo que de fato é agradar a Deus. Você não está entendendo quão grande é o impacto que você causa sendo um pai. As outras pessoas que você está influenciando no dia a dia da igreja são marcadas em alguma medida por você. Mas elas vão voltar para suas casas, para suas famílias, vão seguir as suas vidas. Quem está de fato ao seu lado todos os dias, como uma folha que Deus deu em branco e confiando a você, desenha aqui o que os céus estão dizendo. Profetiza aqui o que o meu coração está dizendo. Forja nesse garoto, nessa mocinha, o meu coração. É no seu filho. Que privilégio. Eu me lembrava, uns 2 dias para trás, a respeito da história de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, aquele que morava em Sodoma e Gomorra. Essa semana, inclusive, eu vi um meme engraçado. Dá uma pausa aqui. Eu vi um meme engraçado. Eu vi um meme que era assim, só Deus pode julgar. Aí embaixo, então, toma agora. Quando Deus pode julgar, Sodoma e Gomorra sendo destruída. Porque há quem pense, né, que Deus aceita tudo de qualquer maneira, né? Só Deus pode julgar.
Então toma um julgamento aí. Quando Deus julgar, a gente vai ver como é que é duro. Então vamos aproveitar enquanto a graça de Deus está para nós e responder a Deus, amém? Vocês não gostaram do meme não, gente? Meio pesado, né? Humor meio pesado, né? Então voltando aqui. Tem outra parte que é pior do meme, mas eu não vou falar não, que alguns irmãos vão ficar o dia inteiro pensando nisso. Então olha só, Ló, ele estava morando em Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra era uma cidade extremamente promíscua, uma cidade que não se importava em nada com os valores do reino de Deus. E o Senhor visitou Abraão, seu grande amigo Abraão, e disse: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque subiu até mim a podridão daquela cidade e eu vou julgá-los. Aí o Senhor disse para Abraão, o Senhor disse para Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão disse ao Senhor: Senhor, se tiver lá 40 justos, se pouparia Sodoma e Gomorra? Se tiver 40 pessoas justas que temem ao Senhor, você pouparia aquela cidade? Aí o Senhor disse: se tiver 40, eu poupo. Só que aí Ló pensou: 40 acho que é difícil, viu? Aí ele baixou um cadinho: 30, Senhor, 30. Se tiver 30, você poupa Sodoma e Gomorra? Aí o Senhor disse: eu poupo. Aí Ló acho que pensou mais um cadinho e começou a contar se ele tinha 30 vizinhos que prestava. Aí ele começou a pensar: meu Deus, não estou conseguindo contar 30, vai destruir a cidade. 20, Senhor, 20. Talvez Ló pensou assim: daqui a pouco eu conto, a minha família deve dar. Aí o Senhor disse: se tiver 20, eu poupo. Aí Ló, 20. Abraão, né? Hoje eu estou acordando ainda. Aí Abraão começou a contar: 20, não tem 20. Senhor, se tiver 10, assim, 10 só, 10, você poupa Sodoma e Gomorra? E o Senhor disse para Abraão: eu poupo. E eu vou te fazer uma pergunta: Sodoma e Gomorra foi destruída, sim ou não? Tinha 10? Tinha nem 10, irmão. Nem a família de Ló prestava, irmão. Nem a família de Ló. O Senhor não poupou Sodoma e Gomorra por causa de Ló. O Senhor poupou Ló por causa de Abraão. O Senhor poupou Ló por causa de Abraão, que estava representando ali Jesus para nós. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Hoje nós somos poupados porque Cristo Jesus nos justificou. Hoje nós fomos feitos justos em Jesus, porque pelas nossas obras, ninguém aqui poderia livrar a terra de coisa alguma, a sua família de coisa alguma. Nós recebemos livramento, nós recebemos salvação, resgate, por causa de Jesus Cristo. Porque nós somos amigos de Jesus. Ló se deu bem porque estava na família certa. E eu tenho me dado bem porque estou na família certa, irmão. Você tem se dado bem porque você está na família certa. Você foi enxertado na família de Deus. Aleluia. Você é família com Deus. Você é filho por meio do Espírito Santo. Por isso que você é abençoado. Mas vamos voltar à história aqui. Então, o Senhor disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor, por causa da amizade com Abraão, decide poupar Ló. Aí o Senhor envia 2 anjos para ir lá na casa de Ló. Tirá-lo de Sodoma e Gomorra antes do fogo descer do céu. E os 2 anjos entram na cidade e vão até a casa de Ló para liberar Ló e sua família antes que o fogo caia do céu. Quando os anjos chegam lá, estão ali ainda falando com Ló. Aqueles anjos tomaram uma forma corpórea. Eles não foram lá como seres celestiais com asas e outros atributos espirituais. Eles tomaram uma forma corpórea. E eram homens muito bonitos. E quando a cidade viu os visitantes que estavam na casa de Ló, eles começaram a cercar a casa de Ló e pedindo para que Ló entregasse os 2 visitantes para que eles tivessem relação sexual com eles. Meu Deus! Percebe a perversidade dessa cidade? Mesmo
o cenário, Ló apresentando que eram homens enviados de Deus, que eram seres celestiais, eles ainda assim queriam tocar naqueles homens e ter relação sexual com aqueles homens. E começaram a bater na porta dizendo: nós vamos entrar. Nós vamos entrar e nós vamos tomar esses homens para nós. Aí Ló tem a seguinte ideia. A ideia de Ló: eu tenho filhas virgens. Eu tenho filhas virgens. Eu dou a vocês as minhas filhas, e vocês poupam esses homens. É óbvio que o céu não aceitou essa entrega, e a provisão veio. Aqueles anjos cegaram todos aqueles homens, e Deus operou o livramento de maneira sobrenatural. Mas quantas vezes nós lemos esse texto e passa aos nossos olhos desapercebido a perversidade de Ló. A ideia de Ló, que era entregar as suas filhas para poupar aqueles anjos. Ah, Senhor, mas vai fazer, pastor, mas vai fazer o quê? O que eu não sei, mas essa ideia não devia ser concebida de maneira nenhuma. Essa ideia não devia passar no coração de um pai. Essa ideia não devia ter passado no coração de Ló. Ele poderia orar, que Deus dê o livramento, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar, vamos correr, vamos fazer qualquer coisa. Mas entregar as filhas, quantos entendem o quanto é perverso a ideia de Ló? Horrível. É horrível, mas quantos têm entregado a sua família em nome de ministério? Quantos eu já vi terem a sua família destruída em nome da obra de Deus? Quantos pastores preferiram entregar a pureza das suas filhas e dos seus filhos para poder cumprir meta de igreja, para poder satisfazer o desejo do povo, para poder ter um ministério extraordinário, para ter sucesso? Quantos, ao invés de passar um dia com seus filhos, não tiveram tempo porque a igreja está precisando de mim? Quantos, em nome da multiplicação da célula, todo dia é dia de cuidar de gente, porque nós temos que multiplicar as nossas células até o final do ano, porque se eu multiplicar na hora da contagem lá final, da celebração das células, todo mundo vai ver que a minha cor, a cor amarela, é a cor que mais cresceu durante o ano. Que a minha tribo, para aqueles eram da vibe da tribo, que tinha a vibe da cor, tinha a vibe da tribo. Ah, a tribo de Dan, a minha tribo é a maior. Estavam lá, de fato, apresentando 300 pessoas na tribo fazendo barulho. Mas o filho está ali sentado e morto, pensando: o dia que eu tiver oportunidade eu saio de casa e não sigo esse Deus. O que adianta apresentar uma colheita de 200 vidas no altar, enquanto você perde o seu filho? Tudo isso porque eu preciso das coisas espirituais. Quantos têm entregado a sua família no altar? Não no altar no sentido de entregar ao Senhor, porque você não precisa de uma vida de segunda a segunda na igreja para poder entregar a sua família. Na verdade, esse é o caminho para você não entregar. Você não precisa todos os dias da igreja. Você não precisa de uma rotina fazendo um monte de coisas para Deus para poder entregar a sua família ao altar. Você entrega a sua família ao altar sendo pai. Você entrega os seus filhos no altar sendo pai, sendo pastor dos seus filhos, sendo sacerdote da sua casa. Como eu disse, quantos eu vi crescer em 4, 5 anos. Em 4, 5 anos as células explodiram. Tomaram a cidade. Era líder de célula e se tornou líder de rede de células. E depois se tornou pastor de células. Por quê? Porque multiplicou muito, recebeu esse título, recebeu esse prêmio. Mas hoje estão com a família destruída. Porque chegou uma hora que a esposa cansou, ou que o esposo cansou, ou que os filhos cansaram de ver tudo sendo entregue para o Senhor, entre aspas, e nada à sua família. Você começa entregando ao Senhor, sendo sacerdote da sua casa em primeiro lugar. Da sua casa. O seu maior objetivo é apresentar a paternidade de Deus ao seu filho.
E você vai fazer isso também sendo um bom obreiro na casa de Deus. Na medida certa, porque você vai ensinar o seu filho a servir a Deus, vai ensinar o seu filho a ter amor à igreja. Você pode fazer isso também cuidando de pessoas, você vai ensinar o seu filho a amar pessoas, a cuidar de pessoas, mas tudo na medida certa, sem negligenciar a sua casa. Pastor, qual é o meu propósito? Irmãos, guarda o que eu vou te dizer aqui, quem é pai, quem um dia pretende ser pai. Se tem uma crise que um pai não deveria entrar, é acerca de qual é o seu propósito. Se ele quer saber mais acerca do seu propósito, porque o propósito não se resume a ser pai, existe mais, Deus tem mais para você fazer. Mas aqueles que estão em crise dizendo, eu não sei qual é o meu propósito. Você é pai e você não entendeu ainda qual é o seu propósito? Como assim? Você não entendeu? Aqueles que são pai, são livres da crise do propósito. Basta olhar para os seus filhos correndo dentro de casa, quando você estiver perguntando, o que Deus espera de mim? Quando seus filhos estão correndo, o Senhor está dizendo, seja pai. Um pai que está desmotivado a respeito da perspectiva da vida, qual é o propósito da vida? Ele encontra propósito ao olhar para os seus filhos deitando na cama e botando eles para dormir, proteger. Um pai sem energia e motivação para trabalhar, isso é a beleza da paternidade. Quantos pais aqui já se sentiram cansados, desmotivados, e de repente seu filho te deu um abraço pela manhã? E aquilo te enche de força, te enche de ânimo, e a resposta veio, eu tenho um motivo para fazer, eu tenho um filho para proteger, eu tenho uma casa para guardar. Se você está querendo saber o que Deus te chamou para fazer, e você é pai, e você não tem nenhuma resposta, eu estou te dando a primeira, seja pai. E ser pai não é apenas botar no mundo, pai é prover, e não é prover só financeiramente, é sobretudo prover espiritualmente. O seu papel espiritual de paternidade, você não vai fazer botando dinheiro dentro de casa apenas. Você só vai conseguir ser um provedor se você prover um caminho, um lugar de encontro com Deus para o seu filho. Quando Josué olhava para Moisés tendo encontro com Deus, e a Bíblia diz que a glória de Deus invadia a tenda, e Josué ficava na beira da porta. Prover espiritualmente na vida dos nossos filhos é dar aos nossos filhos o acesso aos nossos encontros com Deus. É os nossos filhos verem os nossos encontros com Deus e ser marcado pela presença. Porque o seu filho já deve ter percebido, eu acho. O meu eu acho que já percebeu, que eu não sou perfeito. Eu acho que a minha filha já sabe que eu não sou perfeito. Que eu sou um homem carente da graça de Deus. Ele sabe disso porque se eu fosse perfeito, eu não estaria pedindo perdão para ele às vezes que eu precisei pedir quando eu errei. Então meu filho sabe que eu não sou perfeito e que um homem que não é perfeito tem encontros com Deus. Porque assim como ele sabe que eu não sou perfeito, ele já me viu ter encontros com Deus. Hoje pela manhã ele me fez uma pergunta, ele fez ontem para a mãe dele, e a mãe dele falou, pergunta para o teu pai aí agora. E quando uma mãe faz isso, você gela. Hoje foi tranquilo. Mas quando uma mãe vira e fala assim, aquela pergunta que você estava me fazendo, pergunta para o teu pai. Já sobe um frio na espinha e você começa a pedir o espírito de revelação para vir. Senhor, me ajuda a dar a resposta. Mas essa foi tranquila. Ele perguntou para a mãe dele ontem, e hoje me perguntou, por que eu não fiquei cego quando eu tive um encontro com Deus? A lógica dele é porque ele está, essa semana, hiperfocado em Paulo. Ontem lá na Igreja nas Ruas, lá, o Moisés chamou as pessoas para orar, aí para receber oração, aí ele foi. E assim, cara, você tem um filho que é crente, é uma bênção, irmão, mas você sabe que assim, de vez em quando o sinal falha. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Aí ele foi para frente, aí o Moisés começou a perguntar qual era o motivo de oração de cada um, aí você já começa, ai meu Deus, o que ele vai falar? Será que ele está na versão crente dele hoje? Aí chegou nele, Tito, qual é o seu motivo de oração? Eu já pensei, Moisés não tem filho não, vou fazer isso comigo, cara.
qual é o seu motivo de oração? Aí ele já aproveitou a deixa. Ao invés de ele contar o motivo de oração, ele já virou para o Moisés e complicou Moisés também. Virou para o Moisés e falou assim: Moisés, tio Moisés, eu tenho uma pergunta para você e para todo mundo que está aqui. Você vai gelando, irmão, vai só piorando. Quem é que caiu do cavalo? Ensinaram para ele mais ou menos certo, né? Porque é contraditória essa ideia de que Paulo caiu do cavalo. Mas passa. Não vamos ser chato agora, né? Quem é que caiu do cavalo? Aí o Moisés já começou a olhar para o lado assim, eu pensei, Moisés, vai agora. Você tentou me lascar, agora vai tu agora, responde aí. Aí o Moisés não respondia a ele, vou dar uma dica. E o Moisés lá no meio de todo mundo, ele sabia, mas dá um gelo, né? Quando alguém te pergunta alguma coisa no meio dos outros, você gela, você esquece até seu nome. Vou te dar uma dica, perseguir a igreja. Gente, nem assim o Moisés acertou, gente. Ele ficou em pânico. Aí o Tito foi e contou, é Paulo. E ele está hiper... Oi? Foi o Paulo que acertou. Ele ficou essa semana focado nisso. E aí, lendo, ele aprendeu que quando o apóstolo Paulo teve uma experiência com o Senhor, ele ficou cego. E aí ele fez essa pergunta para mim, pai, por que você não ficou cego o dia que você teve uma experiência com Deus, com Jesus? Quando Jesus apareceu para você. E olha o que é ter encontros com Deus que marcam o seu filho. Apesar de todos nós aqui termos tido um encontro com Jesus, todos vocês que entregaram a vida a Jesus, tiveram um encontro com Jesus. Mas ele não está falando desse encontro. Ele está falando da história que eu contei para ele, de que quando eu tinha por volta de 18, 19 anos de idade, Jesus entrou no meu quarto. Eu estava deitado na cama orando em línguas. Eu estava orando em línguas deitado na cama. E de repente uma luz, uma pessoa, né, em forma de luz, né, uma luz em forma de pessoa, melhor dizendo, a silhueta de uma pessoa resplandecente entrou no meu quarto. Nessa hora eu fiquei travado na cama, não conseguia mexer. Mas apesar de não conseguir mexer, não era uma experiência ruim, como aquelas experiências das pessoas ficam travadas, paralisia do sono, eu estava acordado. Era um sentimento bom, só que eu não conseguia mexer. Aí Jesus entrou, eu sabia que era Jesus, ele foi chegando, no meu coração eu sabia que era Jesus. E aí ele botou a mão, aquela mão veio em forma de luz, e colocou a mão no meu peito e começou a orar em línguas junto comigo. E ele ficou orando em línguas, orando no Espírito. A única coisa que eu entendi, a única coisa que ele falou em português foi Igreja Batista da Lagoinha. E tirou a mão e saiu do quarto. E quando ele passou pela porta, eu soltei da cama, saí correndo na casa, procurando. E já não tinha mais nada. E eu contei essa experiência para ele. Então, quando ele está perguntando se eu fiquei cego, ele está se referindo à experiência que eu tive com Deus. E eu falei com ele, não sei, Tito, por que o pai não ficou cego? Talvez no dia que Paulo encontrou Jesus, Jesus estava com um nível de luz mais forte. Não sei, meu filho. Aí ele falou, talvez Jesus estava com um sol maior naquele dia. E no seu dia o sol estava um pouco menor. Falei, meu filho, pode ser. E eu contei essa história para ele, tem muito tempo. Muito tempo. E ele fez a conexão agora, estudando sobre Paulo. Olha que poderoso isso. Você tem contado para os seus filhos as experiências que você já teve com Deus? Ah, pastor, mas eu nunca tive uma experiência de Jesus entrar no meu quarto. Ei, meu irmão, essa é a minha experiência. Você já teve experiência de ser tocado pela presença de Deus? Você já teve experiência de ser perdoado? Você já teve experiência de ler um texto da palavra e ter compreendido? Por que você não tem sentado com o seu filho e contado? Deixa eu te contar uma história aqui. Quando o Senhor fala para que nós, à mesa, contemos aos nossos filhos os feitos do Senhor, não é apenas os feitos que estão nas Escrituras. Quando você apresenta para o seu filho apenas a perspectiva daquilo que Deus faz nas Escrituras, é maravilhoso, é muito poderoso. Mas se você não tem nada para contar acerca do que Deus faz hoje, isso pode levar o seu filho à compreensão de que Deus fez ontem e parou lá. Agora, quando você começa, você pode contar uma história bíblica e depois você conta uma sua. Quando você conta uma história sua, isso aproxima o seu filho de Deus. Porque talvez na cabeça do seu filho, Paulo, aquele ser da história, é um ser mais elevado. Elias é mais elevado. Ele não conhece
as fragilidades de Elias, ele não viu as fragilidades de Elias, mas as suas ele viu. Ele viu o quão quebrado você é. Ele viu o quão em processo você está. E ainda assim, você conta ou ele vê na greta da porta, como Josué olhando para Moisés, você ter encontros com Deus. Uau! Então, esse Deus toca pessoas imperfeitas. Então, esse Deus é perfeito para mim. Porque o seu filho também não vai demorar muito a perceber que ele também não é perfeito. Certamente o seu filho já precisou ser exortado. Seu filho já precisou ser confrontado. Você já disse para o seu filho, você fez errado. Você errou nisso. Essa semana mesmo, o Tito está a semana toda lidando com uma consequência de uma mentira que ele contou. Ele já sabe que ele erra. Agora, ele não pode aprender de mim apenas que ele erra. Ele precisa aprender de mim que ele erra e existe um lugar de restauração, existe um lugar de perdão, existe um lugar de graça. Ele precisa entender que os erros dele não afastam ele de Deus, mas os erros dele são um lugar perfeito para que a graça de Deus opere. Ele precisa entender, porque se eu não disser, a vida vai dizer da pior maneira possível que ele é falho. Só que a vida vai dizer sem misericórdia. A vida vai dizer sem amor algum. A vida vai dizer para humilhar. A vida vai dizer para pesar a mão. Nós, pais, pelo menos bons pais, fazem em amor. Fazem para proteger. Agora a vida já vai dizer isso para ele. Mesmo que eu não diga. Mesmo que eu não diga. Que eu não apresente para ele que ele é falho, que ele erra. A vida já vai dizer isso. Mas então, eu preciso dizer para o meu filho que existe um Deus gracioso, que toca e usa pessoas imperfeitas. E não é só dizer isso. A sua melhor pregação é você. É você sendo cheio do Espírito Santo. É você sendo tocado pela presença de Deus e o seu filho podendo experienciar isso. Isso é ser pai, meu irmão. É prover um caminho de acesso ao trono da graça de Deus para o seu filho. O caminho está aberto. E alguém precisa contar para o seu filho que esse caminho foi aberto para pessoas como ele. E o melhor lugar é ele ver um semelhante. É ele ver o seu pai acessando esse caminho. Acessando esse lugar. Então você precisa deixar que o seu filho te veja sendo tocado pela presença de Deus. Não importa quanto você errou. Ainda existe tempo para acertar. Não importa o quão quebrado o seu filho já te viu. Talvez hoje você não tem só ranhuras, mas você tem vivido uma vida de pecado e de ausência com o seu filho. Uma vida de ausência com a sua família. Você tem vivido em iniquidade, vivido em pecado, não é só sobre errar o alvo vez ou outra. Você tem vivido uma natureza fora da vontade de Deus. E está ouvindo isso dizendo, o que eu faço agora? O que você faz agora? Se apresenta a graça de Deus. Deixa o pai te curar para que você possa ser um pai que cure os seus filhos. Há tempo ainda. Há tempo agora para você ser restaurado, para você cumprir o seu papel na vida do seu filho. O Senhor pode fazer. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Um ano seu cheio do Espírito Santo. Um ano seu posicionado. Um ano seu sendo intencional como pai. É capaz de curar 10 anos seu de ausência na vida do seu filho. Esse é o poder da paternidade. A ausência que a paternidade causa é um estrago absurdo. Mas a presença dela é muito superior. A presença dela cura. Eu tenho certeza que o seu filho também está pronto para te perdoar. Mas a pergunta é, você está pronto para aceitar o perdão de Deus? E mudar a rota a partir de hoje? A cumprir o seu papel? Você está pronto para escolher hoje a sua família como seu maior ministério? Porque você só vai ser útil para essa igreja, para qualquer igreja saudável, para a igreja de Jesus, melhor dizendo, se você for um bom pai. Porque a igreja do domingo, ela é o ajuntamento das famílias. A igreja do domingo, ela pode enganar a gente, mas Deus mede a sua igreja, não por quanto a gente fica bonitinho aqui domingo,
mas pelo que de fato é, o que nós somos durante a semana. A igreja do domingo, ela é o ajuntamento das famílias. É o encontro dos santos. O que o Senhor está querendo é família restaurada. Eu vou te fazer uma pergunta. O que foi que caiu no Éden? O que caiu no Éden? Que Jesus veio restaurar o que caiu no Éden. O que caiu no Éden? No Éden caiu uma igreja ou caiu uma família? Caiu uma família. O plano de Jesus é restaurar a família. O meio para isso é a igreja. O caminho, a ferramenta que ele tem usado é a igreja. Mas a vontade de Deus é restaurar a família. Amém? Se coloca de pé no seu lugar, vamos orar. Obrigado, Jesus. Eu queria muito que você que está perto do seu pai aí, a mãe, os filhos, coloque as mãos sobre o seu pai agora, vamos orar por ele. Aleluia. Se você não está com seus filhos aí, nós vamos orar por você também. E se o seu filho não está aqui porque se desviou dos caminhos do Senhor, se o seu filho não está aqui porque está distraído no mundo lá fora, eu creio que o próximo dia dos pais, seu filho vai estar aqui com você. Ou estará com você servindo ao Senhor. Talvez ele não esteja aqui, que é de outra cidade, mas vai estar firme em Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pelo sim de cada um desses homens que estão aqui. Sim, esse que já custou muito para eles. Mas eles, como eu, sabem que como vale a pena. O pagamento é superior. Que pagamento poderoso. Ser chamado de pai. É uma responsabilidade, mas é um privilégio, é um favor infinitamente maior. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor traga descanso a esses pais agora. Eu oro para que o Senhor traga a eles senso de dever sendo cumprido, aqueles que têm cumprido, e aqueles que não têm, que decidam cumprir a partir de hoje. Aqueles que têm se esforçado, que eles encontrem um lugar de contentamento. Porque talvez tem pai aqui querendo encontrar contentamento em promoção, em tantas outras coisas que o mundo pode dar. E não está se sentindo amado, não está se sentindo útil, porque não tem visto, não tem entendido o ofício que o Senhor deu a eles, de ser pai. Que eles encontrem a alegria de ser pai. Que eles encontrem a alegria de ser esposo, ao olhar para sua esposa e perceber como ela tem crescido no Senhor. Ao olhar para os seus filhos e ver os seus filhos crescendo, protegidos, encontrar um lugar de satisfação, de alegria. Senhor, em nome de Jesus, que eles encontrem um lugar de contentamento e de grande alegria nesse ministério. Enche eles com o teu Espírito, traz cura emocional, livra da ansiedade, livra da comparação dessa era, livra, Senhor, do descontentamento, porque não conseguiu dar isso, não conseguiu dar aquilo, e se entristece e deixa de dar a sua presença, adoece e deixa de dar a sua presença aos seus filhos, porque não pôde dar o melhor colégio, porque não pôde dar a viagem. Em nome de Jesus, Senhor, que eles entendam que o que há de mais poderoso que eles podem entregar aos seus filhos, às suas famílias, é a sua presença. Jesus, abençoa ele nas emoções, abençoa ele financeiramente, provê na vida desse homem, dá estratégia para ele, dá, Jesus, recurso para que ele cumpra bem esse ministério, esse papel. Senhor, em nome de Jesus, abençoa ele espiritualmente, que ele seja visto como o cabeça que recebe o óleo do Senhor dentro de casa, que ele seja visto como aquele que tem recebido a unção que vem do céu fresca, que quando a família está desorientada, sem saber o que fazer, talvez sem perceber a presença de Deus, pode olhar para o seu pai, olhar para esse sacerdote e ver a face dele brilhando, cheio da glória de Deus, e saber, o Senhor tem derramado algo sobre nós, porque o nosso pai está cheio. Que eles possam receber através dele, Senhor,
Enche, dá revelações, Senhor. Dá visitações, visita dentro de casa, visita enquanto está indo para o trabalho, visita, Senhor, nas crises voltando do trabalho, porque não conseguiu bater a meta que queria, porque não conseguiu alcançar o que queria, visita com o consolo da sua presença. Dá a ele uma porção fresca, Senhor. O Senhor deu ao povo uma terra. O Senhor deu ao povo uma terra que manava leite e mel, mas a Moisés o Senhor deu o Senhor mesmo. O Senhor deu a sua presença. Nós estamos trabalhando, cada pai aqui está trabalhando para dar um lugar que mana leite e mel para os nossos filhos. Mas o que de fato nos supre não é o leite e o mel, não é a terra. O que supre a nós, pais, é a sua presença, Senhor. Dai-nos a tua glória. Dai-nos a tua presença, Senhor. Fala conosco. Fala face a face conosco, para que o nosso rosto resplandeça da sua glória. E o nosso Josué, a nossa Josué, a nossa menina, o nosso menino possa nos ver resplandecendo da glória do Senhor e queira buscar o Senhor. Em nome de Jesus, a nossa maior missão vai ser cumprida. Hoje, os nossos filhos seguem o Deus de seus pais. A nossa maior missão será o dia que eles vão dizer: o Deus do meu pai agora é o meu Deus. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, porque o Senhor se apresentou a eles. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por essas famílias aqui. Obrigado. Aleluia. Nós abençoamos as famílias aqui. Se há alguém aqui que tem um desejo de ser pai, mas tem encontrado alguma impossibilidade física, nele, na esposa, ou não sabe aonde está a impossibilidade, toda infertilidade, nós mandamos embora agora e declaramos em nome de Jesus fertilidade. Fertilidade nesse homem, fertilidade nessa esposa. Em o nome de Jesus, eu os abençoo para gerar. Famílias que estão inférteis na mente, famílias que estão com a mente cheia dos fermentos dessa era, e não estão compreendendo o que de fato é prosperidade. Cura, Senhor, cura a mente, cura em nome de Jesus. Traz fertilidade espiritual nessas casas. Famílias que até pensam em gerar filhos, mas quando olham para o que vivem dentro de casa não tem coragem, porque pensam: como eu vou colocar mais um ser humano para viver essa guerra que a gente está vivendo? É uma família que talvez tenha fertilidade no ventre, mas não tem fertilidade espiritual. Em nome de Jesus, cura esse ambiente familiar, cura essa família para que ela possa se tornar um útero, para que ela possa se tornar um ambiente saudável, aonde esse pai e essa mãe vão poder gerar filhos sabendo que vão apresentá-los eles ao Senhor, que eles vão ter um lar saudável. Cura essas famílias, Senhor, em nome de Jesus.